Oi, mamães! Oi, gravidinhas! Hoje nós vamos falar sobre atividade física na gestação. Existem muitos mitos, muitas dúvidas em torno desse assunto. Por exemplo, será que a gente pode pegar peso? Será que a gente pode fazer agachamento, abdominal, corrida, exercícios de impacto, hot yoga, hot pilates? Gente, são muitas atividades e as dúvidas também são muitas. Por isso, hoje eu vou conversar com uma super profissional que domina o assunto e ela vai esclarecer todas as dúvidas. Fica ligada nesse vídeo. Deixa eu apresentá-la para vocês. Marcela Blume, que é fisioterapeuta, profissional da educação física e atua como personal de gestantes. Marcela, seja bem-vinda ao canal. Obrigada pela participação. Obrigada pelo Vamos convite. lá. Gestante pode ou não praticar atividades físicas? Deve praticar. É muito importante para a prevenção de muitas complicações, né, que podem aparecer na gestação. Então, poderia citar aqui diversas, né, complicações, como, mas vou falar as principais, né? Diabetes gestacional, hipertensão, pré-eclâmpsia, dores de maneira geral. Então, só benefícios mesmo. Sim, claro, a gente tem que analisar também tem que ver se a gestante não tem uma contraindicação do médico, né? Porque acho que tem alguns casos que precisa ficar de repouso, que realmente não pode. Mas fora isso, então, é super indicado. Super indicado. Deve. Nossa, eu percebo muito, eu tô na reta final da minha gestação, da minha segunda, e se eu fico uma semana, ó, minha primeira filha tá aqui. Se eu fico uma semana sem treinar, é impressionante. Eu fico mais cansada, eu fico com dor na coluna. Ai, gente, Exatamente. Um minutinho. Desculpa, um minutinho. Tá, então vamos continuar com a Sussu. É vida real, gente. Você quer dar oi? Vem cá. Opa! Ó, gente, essa é a Sussu, né, amor? Olá! Ó, essa é a tia Marcela. Sussu, a gente tá falando de treino. Esses dias a Suzane fez uma aula com a mamãe, né? Olha, o exemplo arrasta. Ela já faz alongamentos, ela tava fazendo até agachamento. Falando em agachamento, é outra coisa que eu vejo mães com medo, né? As grávidas com medo de fazer agachamento. Aí a gente escuta aqui no final da gestação, é importante fazer para ajudar no trabalho de parto. Então, se puder nos explicar o que se pode ou não. Agachamento do dia 1 até o dia do parto pode ser feito sem nenhum risco. Lembrando que estamos falando de gestantes sem nenhuma contraindicação. Qualquer outra problema que a mulher tenha precisa ser avaliado individualmente, né, com uma equipe multidisciplinar. Mas mulheres sem contraindicação podem fazer agachamentos com peso, inclusive, até o dia do parto. Então, o que rola de mito, né? Tem o mito de que o agachamento dilata colo do útero, né? E aí pode trazer parto prematuro. Para dilatar colo do útero é preciso uma cascata hormonal, não mecânica. Nada mecânico vai fazer o colo se abrir, mas uma cascata hormonal, que é quando começa o trabalho de parto, né? Lá desde aquelas contraçõezinhas leves, né? Os pródromos até a fase mesmo, né? Ativa do trabalho de parto. Então, não. Né? Esse lance de que quando chega perto do trabalho de parto tem que começar a agachar, não sei nem de onde veio isso, né? Mas eu posso dizer que o agachamento pode ser importante para o trabalho de parto, então por isso que tem que treinar na gestação toda, não só no final, porque a gente não sabe qual é o posicionamento que a mulher vai querer adotar durante o trabalho de parto. Pode ser que ela queira ficar de cócoras, parindo de cócoras no 4 apoios, e aí vai cansar a perna, vai precisar ter força na perna para sustentar, né, aquela posição. Mas pode agachar sem medo, que não dilata a colo do útero, não descola a placenta, né? Também é esse outro mito, né, que pode descolar a placenta. A placenta, para ser descolada, precisa ter um trauma muito grande, algo que se assemelha a um acidente de carro, por exemplo, ou um trauma muito direto na barriga. Então,
agachamento sem medo. Tem algumas atividades que são bem polêmicas, assim, que gera muitas dúvidas, né? As pessoas realmente não sabem se podem ou não fazer a gestante. Por exemplo, vamos lá, abdominal. O abdominal, primeiro a gente precisa diferenciar a ativação abdominal de um abdominal convencional com flexão de tronco. Então, trabalhar os músculos do abdômen é de extrema importância para a gestante, principalmente pensando ali em prevenção de dor, para trazer maior estabilidade na lombar, né, e na pelve. Mas alguns abdominais não são adequados. A gente precisa também entender que nenhum exercício é proibido, né? A gente não pode, a gente tem que ter esse cuidado de proibir exercício. A gente precisa entender que alguns não são adequados para esse momento, porque quando a gente bota na balança de custo-benefício, alguns podem ter mais riscos do que benefícios. Então, os abdominais convencionais, por exemplo, eles trazem mais riscos do que benefícios para o corpo da gestante quando a gente pensa em função, quando a gente pensa que a gente quer trazer, né, maior funcionalidade ali para o corpo, trazer essa maior estabilidade no corpo para a prevenção de dor, né, para que a gestante aguente as demandas da gestação, principalmente agora no terceiro trimestre, que a gente tem mais peso, né, na coluna. Então, o abdominal, ele deve ser avaliado. Então, eu considero que não seja adequado para esse momento. Existem exercícios melhores que a gente consegue trabalhar músculos mais importantes para trazer esses benefícios. Eu, por exemplo, eu percebo que eu estou fazendo acompanhamento, estou fazendo pilates gestacional, fisioterapia pélvica, então eu aprendi, né, a fazer também esse abdominal de forma diferenciada, pensando no assoalho pélvico também. E eu percebo que agora, no terceiro trimestre, eu não consigo mais controlar a ativação. Eu percebo que rola uma diástase se eu tento fazer o abdominal. Uhum. Então, diminui o peso. Também, agora eu não estou mais fazendo. Até eu vi no seu Instagram que tem bem bacana uns exercícios que fortalecem o abdômen, mas não são aqueles abdominais clássicos, né? Assim, são uns exercícios bem diferentes, achei super legal. Esses eu ainda estou conseguindo fazer. Você estava falando dos danos, né, dos riscos. Quais seriam esses riscos? A diástase, por exemplo? A gente quando pensa em riscos para a mulher, né, a gente precisa até já dizer aqui que o exercício ele não vai trazer nenhum risco para o bebê, né? Pelo contrário, só benefícios. É muito raro que o exercício traga algum risco. Por exemplo, na literatura, o que é proibido mesmo para uma gestante? Exercícios escalada em altitude, mergulho com cilindro, exercícios que tragam risco de queda e trauma abdominal. Então, coisas que estão penduradas muito alto, né? Quando a gente pensa em subidas de corda, alguém que faz crossfit, por exemplo, tecido, né? Quem pratica tecido e esportes de combate, por exemplo. Então, são exercícios que são mesmo na lista dos proibidos que podem trazer riscos para o bebê. No mais, a gente precisa ajustar pensando na saúde da mulher. E aí pensando sim na diástase, e pensando no assoalho pélvico quando a gente pensa em disfunções do assoalho pélvico, como a incontinência urinária. Porque só o peso da gestação, ele já é fator de risco para a incontinência urinária. Então, se a gente não tomar cuidado com alguns exercícios, a gente pode piorar essa condição. E, inclusive, piorar também a diástase. E é importante também falar e explicar sobre a diástase, porque as pessoas ficam, nossa, como é que eu consigo evitar a diástase? A diástase não tem como a gente evitar na gestação, porque é uma condição fisiológica, né? A diástase, qual é a explicação da diástase? É o afastamento das porções do reto abdominal, que é a nossa musculatura mais superficial da parede do abdômen. Na medida que a barriga cresce, esses músculos vão se afastar, né? Não tem como. O que a gente precisa cuidar para que eles não se afastem de uma forma exagerada, podendo trazer uma diástase, uma disfunção patológica lá no pós-parto. A mulher no pós-parto com dor,
até constipação, uma hérnia abdominal e piorar disfunções do assoalho pélvico, como a incontinência urinária também. Além daquela listinha dos proibidos, a gente precisa também prestar atenção em alguns detalhes, como a alimentação. Então, gestantes não podem treinar em jejum pelo risco maior de hipoglicemia e de faltar, digamos assim, nutrientes para o bebê, e também em situações extremas de calor extremo, né? Gestantes precisam tomar cuidado com a hidratação, com a ingesta líquida e com ambientes muito quentes, pouco arejados, porque pode sim trazer riscos. Então, assim, essa listinha de exercícios e mais essas condições extremas são contraindicadas. Então, mesmo quem já fazia jejum intermitente antes, quando engravida, não pode fazer para treinar. Não pode. O metabolismo da glicose na gestação é totalmente alterado justamente para suprir mais energia, né, para a formação de um ser humano. A gente está formando sistema nervoso, órgãos, tudo. É um ser humano, né? A gente precisa lembrar disso. Então, é muita energia, muita demanda, é muita alteração que acontece no corpo, inclusive, né, no metabolismo da glicose, e por isso que a gestante ela tem maior risco para a hipoglicemia. Então, a gente não pode treinar em jejum mesmo se já fazia antes da gestação. Outra coisa que eu escuto muito, a gestante não pode pegar peso. Por que essa frase? Por exemplo, musculação, eu sei que é indicado fazer com, né, um acompanhamento profissional, mas o que seria esse não pode pegar peso? Eu, por exemplo, eu tenho minha filha de 3 anos e agora, né, assim, no terceiro trimestre, eu sinto que é um pouco mais difícil, né, carregá-la no colo. Daí eu procuro pegá-la só quando eu tô sentada, ou eu peço para ela, sobe aqui no banquinho, daí a mamãe pega você no colo. Então, assim, eu não sei se tem algum risco, mas eu não sinto mais, não é mais tão confortável, né, pegá-la no colo. Então, qual seria a contraindicação e se isso é mito? Olha, é meio que um mito cultural, né? Que antigamente as gestantes não podiam fazer nada, elas tinham que ficar assim paradas, e isso ainda acontece muito, né? De achar que uma gestante não pode pegar peso. Sim, ela pode pegar peso. E aí você mesma deu aí o exemplo que você tem uma filha que é, né, pequena, que ainda demanda. Então, quantas mulheres também não têm filhos que ainda demandam, que precisam pegar no colo, né? Então, é mito, mas a gente precisa, sim, ajustar de acordo com o próprio condicionamento prévio da gestante. Então, como é que a gente avalia se a carga ela é adequada ou não? Essa carga, né, a faixa de repetições, por exemplo, descrito em literatura que uma gestante pode se exercitar, é de 8 a 15 repetições, e uma intensidade de moderada a levemente vigorosa. E até mesmo mulheres que nunca fizeram exercício ou treinamento de força na gestação podem seguir essas recomendações. Então, como é que a gente pode avaliar? A carga ela não pode te trazer a falha antes dessa zona de repetições, por exemplo. Se você vai fazer um agachamento de 8 a 12, aí você vai, coloca uma carga e completa 6 repetições, não consegue completar mais, você falhou antes da zona de repetições. Então, a gente ajusta com relação a isso. Com relação à postura também. Como é que você está executando esse movimento? Você está se compensando demais? Desvios posturais demais para levantar essa carga? A carga, ela faz você fazer apneia, bloqueio de ar ao esforço, que é ficar com o ar preso. A gente entende que precisamos soltar o ar aos esforços para não sobrecarregar assoalho pélvico e parede do abdômen. Então, sim, gestante pode e deve treinar força, cada uma de acordo com o seu condicionamento prévio, mesmo que sejam mulheres previamente sedentárias ou que já se exercitavam, vai ajustando a carga ao longo da gestação, porque o treinamento de força ele é fundamental na gestação por vários motivos. O primeiro deles é que quanto mais músculos temos, melhor controle glicêmico, né, da glicemia sanguínea a gente tem, e vai ajudar na prevenção da diabetes gestacional, que aumenta risco em terceiro trimestre. E mais que demanda de energia, de peso da gestação no terceiro trimestre é muito grande, você está passando por isso. Então, você mesma falou,
Quando eu deixo de treinar, eu já sinto dor nas costas e tudo mais. Quando a gente tem músculos para suportar essas articulações, a gente previne dor, desconforto, principalmente no terceiro trimestre. Então, tem que treinar força, mas adequando ali a zona de repetições, a intensidade da carga para não falhar, para não trazer desvios posturais e nem bloqueios de ar aos esforços. Eu tô nessa fase agora, né? Tô no último mês de gestação e eu vejo lá no meu Instagram que eu falo sobre isso e muitas mães não sabiam que tinha possibilidade de parir em outra posição a não ser aquela ginecológica, né? Que é a